Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar sequência ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Vamos para o nosso tema de hoje, é inundado, o tema de hoje. O texto está em João, capítulo 10, versículo 4 até o versículo 27. Vamos ler a nossa história? E-mail de spam, um aspecto negativo de enviar uma mensagem instantânea para qualquer lugar do mundo. Acostumei-me a um número alto de spam em meu endereço eletrônico. Uma série de filtros ajuda a excluir qualquer um que seja ofensivo. Fiquei impressionada quando minha conta de e-mail da escola, que passa por um filtro muito restrito, juntou alguns e-mails de spam, dos quais não sou capaz de ler, pois estão em outro idioma. Da contínua disponibilidade da internet, a constante comunicação via celulares, raramente encontramos um momento para o nosso cérebro descansar. Às vezes, a igreja também pode ser um lugar muito barulhento, referindo-se a muitas vozes nos seus dias. Jesus fez questão de dizer que suas ovelhas conhecem a sua voz. Em seus ensinamentos está implícito a ideia de que somente os que estão dispostos a seguir a sua liderança serão capazes de discernir quando ele fala. Spam no corpo de Cristo pode fazer mais do que a disputa legalista de fariseu de opinião própria, como aquela a qual Jesus repetidamente se dirigiu em seu ministério. Judas convenceu as pessoas da igreja primitiva. Vamos ver aqui o que Judas falou sobre alguma coisa referente a essa onda farisaica e problemática que a qual vivemos a cada dia. Judas, capítulo... Não tem capítulo, Judas eu só dei um capítulo só. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Diz o seguinte: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês para serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui o Judas está indicando aqui a sua preocupação com a igreja primitiva, com os crentes primitivos, sobre a questão de pessoas, que entram dentro das igrejas e usam, a sua fama, usam o seu nome para poder trazer mensagens para o seu próprio bel prazer. Ele fala, ele está trazendo essa mensagem, escrevendo para eles, justamente para exortá-los a lutar pela fé, usar a fé. É por isso que é muito importante que a gente sempre estejamos envolvidos com o ensinamento bíblico, para que essas pessoas, que a qual elas procuram se infiltrar no nosso meio, possa enganar a igreja do Senhor. Temos que estar alerta sobre isso, bem alerta mesmo, que existe e tem muitos aí fora que tem até fama, às vezes eles chamam a atenção enchem igrejas, chamam a atenção de muitas pessoas para assistirem eles pregarem, mas infelizmente são pessoas que não merecem nenhum respeito, Então tomar cuidado com essas pessoas. Aqui também Paulo
dar um alerta semelhante a isso também. Eu queria também, nesse dia, compartilhar com vocês que é Romanos capítulo 16. Então, hoje nós vamos ler um pouquinho de Bíblia, né? Romanos, capítulo 16. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, com suas palavras, suaves palavras, lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Aí Paulo está aqui dizendo sobre essas pessoas, somente por essas pessoas que infelizmente, têm se infiltrado e infelizmente acaba enganando pessoas simples, pessoas que acreditam nas suas palavras, e pessoas maldosas mesmo para fazer um tipo de coisa. Infelizmente existem isso, pessoas dentro da igreja. Não somente na igreja evangélica ou igreja, em todos os lugares existem pessoas falsas, profissionais falsos. Então não vamos também apenas unificar aqui os pastores, os líderes, os pregadores. Todos estão falsos, temos que tomar cuidado em todo o tipo de situações. E para nós finalizarmos aqui hoje, diz assim: quando a decepção está presente, mesmo no corpo de Cristo, o nosso coração deve estar cheio da palavra. Eu queria também compartilhar com você aqui 1 João, prometi que hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 6. Eu quero ler para vocês. Não vou poder explicar porque o tempo não nos permite. É o seguinte: amados, não dê crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, que é o espírito do anticristo, a respeito da qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece Deus, Deus nos ouve. E quem não é de Deus, não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqui, depois você verifica direitinho, ler mais um pouquinho sobre esse assunto. João está aqui falando justamente de pessoas que não merecem crédito. E, infelizmente, tem tido muito crédito aí, e por isso que hoje existe esse caminhão de escândalos, que a qual encontramos e vimos por aí. A igreja, ela acaba sendo manchada por essas pessoas que, infelizmente, não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas ele manda julgar essas pessoas. Ele fala aqui que nós possamos provar essas pessoas. Como é que se prova essas pessoas? Simples. Com a Bíblia, com a palavra de Deus, com os contextos. Eu disse aqui uma vez e vou repetir: a Bíblia é um livro contextual. Um livro contextual. Ela não precisa ser interpretada por ninguém. Ela, assim mesmo, ela se interpreta. Por isso que quando você lê uma passagem em determinado lugar, você tem que comprovar em toda a Bíblia que ela confere aquela interpretação. Então, entendeu? Então é assim que se interpreta a Bíblia, não aleatoriamente ou esporadicamente. Terminamos.
Somente então podemos discernir entre aquelas ideias que valem a pena responder, aqueles que servem apenas, ou responder, ou aquelas que servem para o lixo. Então, nós vamos discernir o bem e o mal. O lixo joga fora, mas as ideias centrais da palavra de Deus devem ser guardadas em nossos corações. Tá bom? Deus te abençoe. E tá aí, essa aula de hoje, né? As pessoas estão inundadas, infelizmente, por esse mal, que a qual é chamado falsos profetas, falsos mestres, infelizmente tem se filtrado no nosso meio. O examine diz o seguinte: leia a carta de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 a 15, para ver por que devemos escolher cuidadosamente nossas palavras quando respondemos aos outros. Olha, é muito importante, né? Vamos ler, vamos entender a Bíblia. Quando você for dar alguma resposta a alguém, tome cuidado, né? Se ela está dentro do que Deus quer que você responda. Não é tudo que nós achamos que tem que falar, não. Para terminar, considerem a diferença entre um tópico irrelevante em relação a uma falsa doutrina e fé. Tem ali uma diferença? Claro que sim, é só você observar. Como reagir às divergências doutrinárias do corpo de Cristo? Como reagir? Rejeitando elas, não permitindo que essas pessoas preguem na igreja. Eu, particularmente na minha igreja, só prego pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Se ela for lá, eu não vou tirar o microfone da mão dela de maneira alguma. Ela vai passar vergonha, porque a igreja nossa lá, ela é uma igreja que prima pela palavra de Deus, porque eu prego a palavra de Deus para a igreja, eu ensino a palavra de Deus, e eles sabem disso. E ela vai passar vergonha e não vai pregar mais na igreja. As pessoas que já saíram e pregaram, e alguns estão e voltam a pregar. E assim por diante. Deus te abençoe, que tenhamos uma terça-feira abençoada. Hoje, né, eu creio que Deus tem nos falado mais abertamente. São várias mensagens que vai vir para frente ainda aí. Fique ligado, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã por mais uma mensagem que nesse tema 365 dias